Bom dia com Jesus. Ebenezer. Isso quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem nos ajudado, sem dúvida alguma. Por mais estejamos afligidos, Ele tem nos ajudado. Nós acabamos de ver a aflição da escolha. Ela quis participar, sofrer com Noemi, Ruth, não? Nós temos aqui que chamamos de pergunta, mas às vezes é um pedido. Como este que tem uma causa na justiça que se arrasta, pede um levantar de mãos. Seu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Tem caso que não tem jeito, precisa ser no escritório. Apenas a gente ora. Ora, você que tem tido um relacionamento há 2 anos sem se casar. Você tem um bom pastor para te ajudar a tirar esse peso do pecado. Sobretudo, as mensagens. Digo as mensagens me referindo às literaturas do irmão Branham e à Bíblia Sagrada. A gente levanta as mãos por você. Fale com o seu pastor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa dificuldade, pelo que eu entendi, o seu próprio pastor causou a respeito da nuvem. Eu te aconselho, irmã, a ler criteriosamente o 7º selo e observar bem, aí do meio para o fim. Então, você vai ter dó desse pastor, vai ter compaixão dele. Está bem? Leia o 7º selo. Escola, criança, na escola. É isso aí, todos os pais estão passando por isso. Vai numa escola evangélica, de princípio evangélico, sofre até o bullying dos próprios professores. Fica sem lugar.
O irmão Branham diz: encomende a Deus, lembrando de Daniel, que caiu na confusão na Babilônia aos 12 anos de idade. Encomenda a Deus, olhe o que for mais leve para a criança e encomenda, não tem outro jeito. Perdiam crianças na arena, queimavam os filhos, leão, mas sabendo que essa semente que está posta em casa, por isso que a mãe, principalmente, semeia dentro de casa, conserva aquela hortaliça doméstica, aduba, regra, e tem frutos isto. Ensina o contrário em casa. E Deus nos abençoe nesse sentido. Todas as famílias estão passando por isso. Ah, Jesus. Não, eu não tenho essa doutrina de rebatismo, porque desviou, foi para outra igreja, chegou lá, batizou e voltou, tem que batizar de novo. Eu não. Agora, a sua revelação, o seu coração, o seu descanso é que vai determinar isso, se batiza ou não. Viu? Agora, você quer acabar com o seu casamento? Aqui está um conselho. Acabar com o seu casamento, mulher. Sou casado há 6 anos, tenho 2 filhos. Meu casamento tem sido arruinado a cada dia que passa. Bom, eu leio o que está escrito. A responsabilidade é de quem? Olha, a gente avisa 8 dias antes sobre qualquer casamento. Se houver empecilho, você tem o dever de procurar a igreja. É um dever. Eu amo minha esposa, mas está sendo difícil a convivência. Isso é um bom conselho para você acabar com o seu casamento. Desde quando minha filha caçula nasceu, há 2 anos atrás, minha esposa tem me rejeitado. E todas as vezes que eu tento me aproximar dela, fazer algum carinho, ela me repele e diz que eu só penso nisso e me manda procurar as mulheres da rua. Agora veja só. Pense bem, como acabar com um casamento. Não lembra que tem filhos, não lembra que tem uma alma para prestar conta diante de Deus. Uma certa vez convidei ela para comer em um lugar
que tinha música instrumental, não era cantada. Ela virou para mim e disse que não era mulher disso. E se eu quisesse ir nesse tipo de lugar, era para mim levar as colegas da rua. Não entendo o comportamento dela. Pastor, eu creio que eu sou um cristão. Ela me exorta naquilo que favorece a ela, usando as Escrituras e a mensagem do irmão Branham. Eu trabalho sempre muito bem arrumado, o serviço dele exige. Então, quando chego em casa, nos finais de semana, coloco uma roupa simples, como uma camiseta, tênis, e costumo sair com as crianças. Sempre chamo ela, mas ela sempre diz para mim procurar alguém do meu tipo. Ela quer que eu sempre fique arrumadinho, o tempo todo dentro de casa olhando para ela. Aqui tem um tópico que não posso ler publicamente. Quando emburra, fica um mês sem falar comigo. Isso é uma receita para acabar com o casamento. E quando fala, vira à noite me dando sermão e quer que eu afirme que esteja traindo ela. Pastor, tem sido difícil, pois, como trabalho em repartição pública, enfrento o diabo cara a cara todos os dias e quando chego em casa minha vida é um inferno. Não tenho esposa. Ela é muito vaidosa, cuido dela e sustento todas as suas vaidades de estética e tudo mais. Não reclamo disso, pois gosto de vê-la bonita, mas nada do que faço parece ser suficiente para ela. Pastor, está sendo muito difícil. Afinal, não tenho vida íntima há 2 anos e a minha esposa sempre me recusa. Não sei mais o que fazer, me ajude. E assinou o seu nome. Agora, quer dizer, deu o seu nome. Você tem um pastor. Você deve ir no seu pastor. E o seu pastor, sabiamente, vai convidar através de você para vocês dois irem ao escritório. Normalmente a gente ouve um só, de um lado. O outro aguarda. Depois você vai ouvir o outro vai para a sala de espera. E depois, por último, junta os dois. E assim, muitos têm salvado seus casamentos. Mas uma mulher casada deve viver para o seu casamento. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas mãos. É isso. Salomão nem citou o homem. É claro que tem muitos homens sem sabedoria e que quando às vezes encontra alguns, né, encontra uma esposa dedicada, uma esposa no sentido da palavra abusa e quer que ela sujeita a atitudes dele animalescas, brutas, e
infidelidade, etc, etc. Não, ninguém pense que casamento não tem a ver com salvação. Eu sou obrigado a explicar, no caso de um casamento de um irmão divorciado, que a comissão examinou, esperou muito tempo, depois julgou, e amanhã ele aparece com outro casamento, porque baseado na comissão. Mas eu sempre digo, você é responsável pelos seus atos diante de Deus. Na letra, na escritura, na mensagem, você está livre para casar novamente. Mas fora da letra, fora da mensagem, fora da Bíblia, nós temos que entender que casamento e divórcio desceu na coluna de fogo. Deus falando, e Paulo fala em 1 Coríntios 7, eu aconselho essa irmã, que está se portando dessa maneira, às vezes ela precisa ser levada no médico, alguma coisa assim, aceitar que tem uma dependência, ele vai compreender e vai ajudar. Tenha diálogo, converse com ele. Ele para na brecha por você. Mas fora disso, Deus tem a ver tem aquele caso na luz. Está além da letra. Isso é entre a pessoa e Deus. A igreja não responsabiliza por isso. E tem uma coisa, na coluna de fogo, parágrafo 211 e 12, o irmão Brana toma aquele caso de Esther, de Assuero, que foi rejeitado, como exemplo para aquele homem ter direito de se casar novamente. Tomar outra como Assuero tomou a Esther. Então, ela repudia, essa irmã, ela está repudiando o marido. Ela está empurrando o marido para fora de casa. Ela está acabando com o seu casamento. Salomão diz que ela está sendo tola. É falta de sabedoria, é envolvimento com família, que não tem responsabilidade com a mensagem, com o ministério, porque nem todos têm, mesmo sendo batizados, a comunhão, tanto que eles não entram no lugar que o sumo sacerdote entra.
em respeito. Em respeito. Então, esse comportamento está aí enquadrado na coluna de fogo, que eu chamo de coluna de fogo, é a mensagem de casamento e divórcio, que ela desceu lá no monte, no Quênia Sabino. Eu estive lá nesse lugar. Então, se você não for paciente, irmão, ore por ela, o irmão Brana disse. Ore por ela. Vá, seu pastor. Ele, naturalmente, o irmão Brana disse, ele tem os dois dinheiro. Ele tem o Velho e o Novo Testamento, ele tem casamento e divórcio, ele tem a Bíblia, não é? Então, e experiência para ajudar. Agora, é um casamento que está como um carro sem partida, que tem que estar empurrando para poder funcionar. Se desliga um pouco, depois tem que empurrar de novo. Como é que pode? É uma demência. Quer acabar mesmo. Depois eu tenho sempre disponível um lencinho de papel, aquela caixinha que vem para enxugar lágrimas no escritório. E elas constatam que elas destruíram o casamento. Elas constatam, reconhecem, muitos casos. Eu fui culpada, eu sou culpada. Então, pense antes. Você vai no pastor e ele vai ajudá-los. Amém? Nós vamos ficar de pé e vamos ler. A irmã Marissa vai cantar o hino Qual o Preço do Perdão? Qual o preço do perdão? Nós vamos começar no verso 3. Vamos até o 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo,
ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação das almas. Amém. É aquele necessário que estejamos contristados com provas dentro de casa, provas no trabalho, provas na vida, sendo provado mais do que o ouro no fogo. Senhor Deus, nós estamos ocupados nesse serviço que, com paciência, conversando com todos que nos ouvem, cada um de nós precisando da Tua ajuda, ó Pai. E não há ajuda maior do que a mensagem, a literatura, a Bíblia, a oração e a plataforma, o púlpito. Tudo que sai é em proveito da igreja, ainda que ferindo, mas é, sem dúvida alguma, o cuidado que o Senhor tem para com aqueles que o Senhor toma por filho. O Senhor exorta, redargua, disciplina, mas também consola, anima, encoraja, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pedimos todas essas coisas e as reconhecemos diante do Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Irmã Laíssa, não? Marissa. Marissa, estou falando. Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo, o que limpa o coração. Só o sangue de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus Cristo fez resgate eficaz. Só o sangue de Jesus Cristo deu-nos santidade.
só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo o mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo. E pode me curar, só o sangue de Jesus Cristo, e do mal me libertar, só o sangue de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus Cristo, só o sangue de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Eu quero ler também ainda, completando essa resposta, o conselho de Deus. 1 Coríntios 7, eu aconselho a irmã ler, o irmão ler com ela, sem contenda. 1 Coríntios 7, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Isso não é dinheiro, você sabe o que é, correspondência. E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis. Olha aí, você está escutando, não? Não vos defraudeis um ou outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela concupiscência, pela vossa incontinência. Eu vou repetir o último. Não defraudeis, deixar em prejuízo, né? Na carência. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Às vezes tem um consentimento natural, sem nem falar. Mas naquela história de
separar quarto e dormir no sofá e essas coisas, né? Se não por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aí ele dá o conselho de Deus. Depois no verso 10, ele diz: todavia, aos casados, isso é o Senhor falando, ele diz que é Deus. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Às vezes se aparta dentro de casa, não sai de casa, nenhum nem outro, mas estão apartados. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. É isso. O nosso dever é em Atos, capítulo 20, que, aliás, isso vai encabeçar a minha lista da minha agenda. Em Atos, capítulo 20, capítulo 20. Estando certo, mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo. Ele não estava ouvindo nada que estava falando. E lhe sobreveio aquele sono durante o extenso discurso de Paulo e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçou-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo a um navio, navegamos até Assós, onde devíamos receber a Paulo. Isso é Lucas escrevendo, não? Porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assós, o recebendo, e fomos a Mitilene, e navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no último aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, eu queria mais na frente, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar
se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, eu quero isso aqui, começa aqui. E logo chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, provas, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. A gente faz isso pelo rádio. Dois programas do rádio aí na casa, em cada casa da igreja. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele estava prevendo já a sua morte, né? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por si. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito, sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ele continua, termina eles abraçando ele, chorando, todos eles, toda a igreja era despedida dele. Bom, o que é que nós vamos tirar daqui? Vamos tirar disso aqui. Não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus é a mensagem de uma forma que às vezes cansa. Às vezes cansa. Eu quero ver aqui na mensagem, eu sei, parágrafo 28. Está escrito uma das escrituras na Bíblia, que
as provas que vêm sobre nós, preste atenção, as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando estes testes. Eu quero repetir. Está escrito em uma das escrituras na Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando estes testes. As crianças na escola, casamento dessa natureza, dando receita para as mulheres como se deve acabar com um casamento e assim por diante. As provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando esses testes. Depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão e nosso batismo, ou nossa promessa que andamos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. Cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele já era antes da prova chegar. Antes era uma coisa, parece que via Deus guiando uma criancinha que precisa, para andar, tem que segurar na mão. Não, é para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele já era antes da prova chegar. A prova chegou, você vai constatar com aquela prova que Ele é real, é verdadeiro, é aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que a natureza diz, é aquilo que o zodíaco diz, é Deus. Deus. E nós nascemos lá antes da fundação do mundo, com o nome posto, ou os nomes postos no livro da vida do Cordeiro. Isto antes da fundação do mundo. E ele sabe perfeitamente, ele sabia que estes, os quais têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro, teriam essa experiência de ele se tornar mais real através das provas. Então, o profeta diz: eu não posso esperar estar num céu de glória que ninguém tem na mente a noção do que seja o céu, seja o milênio, seja as bodas do Cordeiro antes. A mente humana não dá conta de se aproximar disso. É pela fé. Então a prova nos faz com que Deus, quer dizer, essas verdades, essas mensagens,
se tornem mais real para nós. Na mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte, parágrafo 92, ele diz: agora ele partiu, e o Espírito vem naquilo que através da sua morte ele pudesse aperfeiçoar a igreja e colocar a igreja submissa. Dá a entender que uma vez que ele morreu por nós, nós não vamos ter que ser provados. Não, ele morreu por mim, pronto. Morreu sim, para aperfeiçoar a igreja e colocá-la submissa. A gente vê em Efésios capítulo 5, lê todos os casamentos. Devia ler antes. Eu falo, as coisas têm que ser vistas antes. Eu tenho experiência na vida, eu sou marcado. Eu trago marcas. Paulo disse que ele trazia marcas, eu trago marcas. Eu tenho dito, não tenho nada contra a moça ir estudar e formar, ser médica, ser advogada, ser engenheira, ser o que for que sua vocação. Mas quando o moço vem a mim, eu falo, se você pensa que depois de passar por tanto sacrifício para botar esse anel no dedo, pegar esse canudo, pegar o diploma, que você está casando com a mulher do lar. Profissão, médica. Profissão, arquiteta. Profissão, isso. Profissão, aquilo. Profissão, aquilo. Profissão, isso. Acabando, está acabando a do lar. Mas do lar? Já é estranho. Eu falo que é para depois de casar, não ficar cobrando. Não ficar cobrando dela. Sabia perfeitamente que ela ia ser aquilo para o qual estava estudando, sacrificando. Então ele não vai ter direito de cobrar. A igreja colocar, ele pudesse aperfeiçoar a igreja e colocar a igreja submissa. E então, o mesmo Espírito que estava em Cristo está na igreja. Olha, isso é uma coisa para ser conversada. Não é gritada, ela é conversada. Olha que maravilha. E então, o mesmo Espírito que estava em Cristo está na igreja, fazendo as mesmas coisas que Cristo fez, um pouco mais e o mundo não me verá. Ele disse, Jesus, não me verá mais, mas vós me vereis. Falando aos seus, falando à sua igreja, pois estarei convosco até o fim do mundo. Uma coisa dessa não pode ser lida, corrida. Ele partiu e o Espírito Santo vem naquilo que através da sua morte ele pudesse aperfeiçoar a igreja,
Nós vamos ler a mensagem à perfeição. Ele pudesse aperfeiçoar a igreja e colocar a igreja submissa. Vós, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou. Efésios 5, 22 em diante. Efésios 5. Ele pudesse aperfeiçoar a igreja e colocar a igreja submissa. Submissa a quê? A seus deveres cristãos dentro do quadro da vida cristã, porque é um século de insubmissão. Os governos têm que estar sinalizando as estradas, controlando as estradas com sensores para diminuir as mortes. Eu falo assim, o irmão Brana não precisava de sensor, não precisava de barreira eletrônica, bastava a placa. Não, mas ali não tem barreira. Não, já passou a barreira. Enfia o pé. Só com pressa, insubmisso. E então o mesmo Espírito que estava em Cristo está na igreja, fazendo as mesmas coisas que Cristo fez, até dar a César o que era de César. Mandar Pedro jogar o anzol lá na água e tirar um peixe que tinha o dinheiro na boca, para pagar o imposto. Veja, fazendo as mesmas coisas que Cristo fez, um pouco mais e o mundo não me verá, mas vós me vereis, pois estarei convosco até o fim do mundo. Bom, em Hebreus capítulo 6, terceira parte, mensagem, que fala Hebreus, às vezes pensa que é na Bíblia. Hebreus capítulo 6, terceira parte. Agora, a igreja não pode se aperfeiçoar através das organizações. Isso aí, nós estamos livres, saímos de lá. Nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a unidade de Deus. Não vemos três pessoas distintas. Tudo isso nós temos a nosso favor. Então, o que falta? Você vai de casa, sai de casa cedo e vem ouvir a palavra. O que é que falta? Ela se afastará o tempo todo mais de Deus, a organização, ou mais distante um do outro, se distanciando de Deus, enquanto a igreja, vamos falar, a igreja do irmão Brana, a igreja de Jesus Cristo, se aproxima cada vez mais de Deus. É isso que você tem que perceber. Não interessa passado. Deixando as coisas que para trás ficam,
Olhemos para o alvo que é Cristo, e a grande experiência, a maior experiência é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Você tem que aceitar que você é filha, que você é filho, filha de Deus, filho de Deus. Deus trabalha com você. Se você prestar atenção, tudo que acontece é Deus trabalhando com você. Aí ele diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então se lembre disso na hora do contratempo. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, nós damos glória ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, viver como quem veio lá de cima. Porque só quem veio de cima volta para cima. E nós não somos bons. Nós podemos ser as melhores pessoas do mundo e ainda estar perdido. Mas é a graça, é o amor de Jesus, a vida de Jesus na nossa vida. Oh Deus, oh Jesus, Jesus, faz a obra da vivência, ó Pai, do domínio, ó Deus. Domina cada coração, domina o coração daquela mulher que está desfazendo o seu casamento. Ó Deus, conforta o coração daquele que está sendo provado como ouro. Tem misericórdia, ó Deus. É um tempo de engano, é um tempo de coisa nova, é um tempo de dinheiro fácil, de planos e planos e planos. E a tua igreja é sábia, ela não vai correr atrás disto. Não, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, toma conta de cada irmã, de cada irmão, de cada criança, em nome de Jesus. Aquele que ainda está no ventre, já seja como João Batista, batizado com o Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cuida dos teus filhos, ó Pai. Cuida, ó Pai, cuida na dor, cuida no sofrimento, cuida na dívida, no pagamento, ó Senhor. Oh Deus, é a tua graça, é o teu amor que cura o câncer, que cura o coração, que cura o fígado, que cura tudo no corpo humano. É a bênção de Jesus, é o poder da cruz, é o poder do Calvário, é o poder, é o poder, é o poder da luz, é o poder da luz. Poder da luz que queima a doença, que queima o desejo de pecar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, gente, aleluia, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus, dou graças por essa escola, amém, amém.